Olá, estamos de volta aqui com o segundo vídeo do dia de hoje da Bhagavad Gita, capítulo 18, a conclusão, a perfeição da renúncia, verso 65. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Pela permissão ao Senhor Bhagavan, ao nosso mestre espiritual maior, que é Deus, e a Srila Prabhupada, que fez todos os comentários e significados da Bhagavad Gita, para ajudar nós, almas condicionadas, a nos entender, a buscar o entendimento melhor, ou entendermos melhor. Verso 65. Pensa sempre em mim, torna-te meu devoto. Adora-me e oferece-me tuas homenagens. Assim virás a mim preterivelmente. Eu te prometo isto porque és meu amigo muito querido. A Suprema Personalidade de Deus aqui mostra o caminho ideal para que a gente sempre esteja conectado com Ele. Pensa sempre em mim e se torne meu devoto. Devoto a gente já é, todos nós já somos devotos, só que nós não temos consciência, né? Consciência de Deus, consciência de Krishna. Adora-me e oferece-me tuas homenagens. Então presta-me reverências através de orações, através de canções, de mantras sagrados, oferece-me reverências, né? Assim virás a mim. Com certeza virás a mim. Se a alma condicionada, se as entidades vivas que somos nós, nos voltarmos para Deus, com certeza a gente vai estar com Deus, né? E ele fala aqui, eu te prometo isto porque és meu amigo muito querido. Então vamos ser amigos de Deus, né? A parte mais confidencial do conhecimento é que devemos nos tornar devotos puros de Deus, porque nós não somos devotos puros de Deus, e sempre pensarmos em Deus e agirmos em seu benefício, ou seja, agirmos para agradar o Supremo. Ninguém deve se tornar um mero meditador convencional, ou seja, fazer tudo automaticamente. Devemos levar a vida de tal modo que sempre tenhamos a oportunidade de pensar em Deus, em Krishna. E devemos sempre agir de tal maneira que todas as nossas atividades diárias estejam relacionadas com Krishna, com Deus. Então, tudo que eu faço, tudo que eu como, tudo que eu dou, tudo que eu recebo, eu vou estar relacionando essas atividades a Deus, a Krishna. Devemos organizar nossa vida que durante todas as 24 horas fiquemos pensando em Deus e nunca esqueçamos de Deus, né? E assim certamente retornaremos à morada de Deus, de volta ao Supremo, de volta ao planeta. Na casa de Deus há muitas moradas e a casa de Deus é a casa do Supremo nos planetas superiores, né? E aqueles que seguem esse caminho podem se tornar amigos queridos de Deus, ou seja, prestando devoção, pensando sempre em Deus, adorando, prestando reverências, né? E se tornando um querido amigo de Deus. Verso 66. Abandona todas as variedades de religião e simplesmente rende-te a mim. Eu te libertarei de todas as reações pecaminosas. Não tenha medo. Então a gente tem medo de tudo, a gente tem medo de várias coisas, a gente tem traumas, a gente carrega muitas impurezas no nosso pensamento e sentimento. E aqui a Suprema Personalidade de Deus diz para a gente abandonar tudo isso e se render a Ele. Mas essa rendição não é só puramente dizer eu estou rendida a Deus e pronto. Não, não é isso. A gente tem que buscar uma vida onde a gente dedique ao serviço devocional e que a gente possa buscar esse entendimento que Deus é a super-alma, está no nosso coração e que Ele está aí nos observando e vendo até que ponto a gente é capaz de abandonar tudo e se render a Ele, inclusive as religiões que não nos levam a um caminho mais superior, a um caminho de evolução, porque o objetivo é evolução, é consciência de Deus, é buscar esse entendimento e simplesmente se render a Deus, né? Então, a gente aqui nesse capítulo, nesse verso 66 do capítulo 18, nós almas precisamos buscar o conhecimento e precisamos buscar o conhecimento sobre o desapego. A gente vive muito apegado. A gente precisa buscar o conhecimento de como controlar os sentidos, a gente precisa buscar o conhecimento de como
controlar a mente e os sentidos e buscar essa meditação em Deus, né? E assim buscar também o entendimento de que Deus está muito mais acima do que um caminho religioso. Deus é a própria religião em si, né? Então, a gente buscar Deus, claro, as religiões ajudam, os mestres ajudam, os professores, os gurus, mas a gente precisa se render para que a gente possa buscar essa purificação em Deus, essa rendição em Deus. E isso não é tão fácil só em palavras, a gente precisa praticar. Se a gente escuta e não pratica, não vale de nada, né? Porque alguém deve pensar em Deus, né? E se livrar de todas essas reações pecaminosas e adotar esse processo de rendição, né? Assim a gente vai diminuindo as nossas dúvidas e a gente vai buscando entendimento. E esse entendimento ele vai nos livrar desse cativeiro de reações pecaminosas, porque vai nos mostrar o verdadeiro caminho, né? A gente precisa entender que devemos aceitar Deus como o supremo salvador de nossas vidas e de todas as entidades vivas com fé, amor e devoção a gente se render a Deus. Verso 67. Este conhecimento confidencial jamais pode ser explicado àqueles que não são austeros ou devotados, ou que não se ocupam em serviço devocional, tampouco alguém que tem inveja de mim. Quem está falando isso? A Suprema Personalidade de Deus, né? E o que é que esse conhecimento tem a ver com todo esse processo? Porque a gente, estando em plena consciência de Deus, né, a gente vai transcender todos esses modos materiais e saber que nada disso traz evolução. E a gente vai buscando esse conhecimento confidencial, onde o próprio Supremo diz que a gente precisa adotar determinados tipos de atividades austeras, ou seja, o que são austeridades? São comportamentos, atitudes que nos tragam evolução. E aqueles comportamentos e atitudes que não tragam evolução, nós devemos eliminar da nossa vida, pois eles não nos levam de volta ao Supremo, né? E nos ocupar nesse serviço devocional para que a gente possa se aproximar de Deus a cada dia. O que é serviço devocional? Servir a Deus em consciência. Todas as minhas atividades, tudo que eu faço durante o dia, tudo deve ser oferecido a Deus. Isso é serviço devocional, né? Então, aqueles que não se submetem a austeridades, ou seja, fazer tudo aquilo que é bom para o nosso crescimento espiritual, próprias, né? E que nunca vão tentar servir a Deus em consciência de Deus, esses não vão nunca conseguir chegar a uma devoção pura. E esse é o objetivo nosso, é a gente buscar essa devoção pura e a gente buscar o verdadeiro propósito da vida, que é servir a Deus em amor, devoção e gratidão. Então, a Bhagavad Gita, ele traz esse livro sagrado, a Canção do Supremo, traz esse caminho, né, que é buscar essas austeridades, para que a gente possa se aproximar de Deus em conhecimento confidencial, como ele explica aqui na Bhagavad Gita, e para aqueles que não são devotados, vão ter muita dificuldade de compreender Deus. Verso 68. Para aqueles que explicam os devotos esse segredo supremo, o serviço devocional puro está garantido e no final ele voltará a mim. Então, está aqui fazendo a leitura da Bhagavad Gita, tentando explicar, lendo o que a Suprema Personalidade de Deus diz, lendo o que Srila Prabhupada disse, que ele traz todo esse significado. Primeiro vem o verso, depois vem o significado. E tentando passar esse conhecimento para as pessoas, tentando levar adiante esse conhecimento para que as pessoas saiam da ignorância, com certeza é um serviço que pode agradar a Deus, ao Supremo Deus. E no final a gente termina se voltando a Deus. Eu que leio, você que me escuta, o outro que aprende, o outro também que compartilha. É nessa corrente que a gente vai levando a Bhagavad Gita para as pessoas terem essa consciência de Deus mais rapidamente possível, né? É aconselhável que o Bhagavad Gita ele seja direcionado para as pessoas que querem realmente conhecer Deus e se devotar a Deus, a Krishna, né? Então, o Bhagavad Gita deve ser explicado a essas pessoas que estão dispostas a aceitar Krishna como a suprema personalidade de Deus dentro da filosofia védica. E para isso, a gente precisa se
se lançar ao estudo e não ficar assistindo televisão, ouvindo coisas desnecessárias, usar o nosso tempo o melhor possível para que a gente possa evoluir, né? E apresentar o Bhagavad Gita às pessoas e avançar em evolução juntamente com essas pessoas, nos conduzindo, sendo conduzidos e ajudando a essas pessoas a entender este livro sagrado, esta canção do Supremo, e oferecer esse segredo supremo, que é esses versos, esses 18 versos, esses 18 capítulos, 18 capítulos e mais de 1.800 versos, onde eu estou com muito amor e devoção no final do 18º capítulo, finalizando este livro da Bhagavad Gita. E assim oferecendo esse serviço a Deus, para que eu possa estar sempre em conexão com Deus. Verso 69. Não há neste mundo servo que me seja mais querido do que aquele que em algum momento... Não há neste mundo servo que me seja mais querido do que ele, tampouco em algum momento haverá alguém mais querido. Qual é o servo mais querido que vai buscar servir a Deus? Quando ele se devociona e quando ele quer prestar serviço devocional, quando ele quer estudar a filosofia, quando ele quer compartilhar, quando ele quer falar de Deus para as pessoas. Então, este servo é o querido, é o mais querido, ou aquele que pode ser querido por Deus. Verso 70. E declaro que aquele que estuda essa nossa sagrada conversa adora-me com sua inteligência. Então, nós estamos aqui estudando, ouvindo, lendo, compartilhando, e nós estamos adorando Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, porque nós estamos estudando esta conversa sagrada entre Krishna e seu devoto Arjuna na batalha de Kurukshetra. E nós aqui ouvindo, para que a gente aprenda também como é que a gente luta a nossa batalha pessoal e o que é que Deus, Krishna, diz em cada verso, de cada capítulo, desses 18 capítulos, que cada capítulo está direcionado para um específico problema, né? Para que a gente escute, para que a gente estude, para que a gente entenda. Verso 71. E aquele que ouve com fé e sem inveja, livra-se das reações pecaminosas e alcança os planetas auspiciosos onde residem os seres piedosos. Então, aquele que ouve com fé, que vai compreendendo, que vai se livrando das impurezas, que vai livrando-se das coisas que nos prendem esse cativeiro terreno, que vai buscando se desapegar dessas reações pecaminosas e assim vai se elevando em alma, sua alma vai se elevando a níveis mais superiores, assim vai subindo de nível espiritual e assim, contudo, todavia, portanto, vai alcançar o planeta do Supremo e vai se voltar ao Supremo. Assim, o Senhor diz, aqui na Bhagavad Gita, em outras palavras, esse serviço de ouvir é para aqueles que querem se devocionar, é para aqueles devotos que querem ouvir, que querem dar palestras e para aqueles que querem ajudar outros devotos a se iluminarem, né? Então, por que essas pessoas dão essas palestras sobre o Bhagavad Gita? Explica-se aqui que, muito embora nem todos sejam devotos, há muitas pessoas que querem levar essa palavra de Krishna, que querem levar esses versos de Krishna e acreditam que Krishna é a Suprema Personalidade de Deus na filosofia védica da Índia. E assim essas pessoas ouvem de um mestre espiritual, de um mestre, de um guru, e o resultado é que elas imediatamente se livram de todas essas reações. Por quê? Porque quando você se liga a Deus, ao Supremo, você vai se limpando, e assim vai atingindo moradas superiores de níveis espirituais superiores, ou seja, quanto mais a gente sobe em direção a Deus, mais a gente vai atingindo as qualidades virtuosas. E assim, a gente vai ficando livre das reações pecaminosas e nos tornando virtuosos e adotando finalmente a consciência de Deus e de Krishna. E com isso podemos atingir outros tipos de planetas em outras vidas futuras, quando nossas almas saírem desses corpos materiais atuais. Com essa evolução, na próxima vida, poderemos ir habitar outros planetas de acordo com a vontade de Deus. É isso que fala aqui, né? Nesse verso 71, né? Aqueles que têm a virtude de executar serviço devocional podem atingir o sistema planetário elevados, como por exemplo da estrela polar ou Durvaloka, onde podemos residir
e ser presidido, e sermos um devoto puro do Senhor e estarmos conectados com Deus. Em todas as casas de Deus há muitas moradas e existem as superiores, onde Deus está presente, e nós podemos, como alma, devotadas, puras, em serviços sem impurezas, podemos um dia atingir esses planetas e subir de nível espiritual em nossas almas, habitando outros tipos de corpos, que não seja esse corpo material, que é condicionado a muitas faculdades de doença, pobreza e conflito. Com gratidão, eu encerro mais um dia da Bhagavad Gita. Gratidão.